Uma prática que aflige o coração da África. O sacrifício de crianças em rituais religiosos. Dezenas de mortes que escandalizam a imprensa mundial. Nossos repórteres cruzam o Oceano Atlântico e viajam mais de 1000 quilômetros de carro para desvendar um dos retratos mais cruéis da violência humana. Pela primeira vez, uma equipe de TV da América Latina investiga os mistérios por trás de cerimônias que prometem fortuna e poder em troca da oferta de uma vida. O que aconteceu com este menino? A gente vê o olhar de frustração dele, de tristeza, de horror. E com esta criança? Por que esta mulher chora dia e noite? Quem é o homem que luta sozinho contra os rituais macabros que levam à morte? Durante 30 dias de investigação, encontros de muita tensão. Aqui fica o templo da feitiçaria de Uganda. E momentos em que ficou impossível não se emocionar. Kampala, capital de Uganda, uma metrópole cheia de contrastes, como a maioria das grandes cidades brasileiras. De um lado, bairros marcados pela pobreza. Do outro, grandes obras que refletem o avanço da economia. Uganda fica no coração da África, região leste do continente. Depois de décadas de atraso, o país atravessa um período inédito de desenvolvimento. Um país em franca evolução, uma expansão industrial gigantesca. Mas a boa notícia pode estar acompanhada de uma muito ruim: o sacrifício de seres humanos. Acredita-se que debaixo de cada prédio desse construído há a cabeça de uma criança. Nas manchetes dos jornais, os registros das atrocidades. Corpos de crianças mutilados, muitas vezes decapitados. Mas qual a finalidade de crimes tão bárbaros? E quem são as vítimas? As que tiveram sorte de sobreviver, mal conseguem abrir a boca para contar. Jorge, 5 anos, sobrevivente. Quando tinha 3 anos, ele teve o pênis cortado fora para utilização em sacrifício. We couldn't believe at the first instance. 2 anos atrás, George apareceu neste vídeo, produzido por uma jornalista inglesa. Ele estava ao lado do pai e da tia. Yeah, he's happy. O menino sorridente e cheio de energia, sem a real noção das consequências que terá para o resto da vida. A tia conta que George foi raptado por um vizinho numa cidade perto de Kampala. O autor do crime foi condenado a 15 anos de prisão. Ela começa a tirar a calça do garoto para mostrar o resultado da castração. Mas nós preferimos não revelar as marcas de tamanha covardia. Ele sofreu várias cirurgias. Os médicos retiraram partes do tecido dos braços e das pernas para a reconstrução do pênis. Dá um aperto no coração da gente também olhar para ele de frente assim. Estamos na periferia de Kampala, um dos bairros mais pobres da capital. Ruas sem nome, casas sem números. A polícia está investigando aqui nessa comunidade, eles estão investigando
o aparecimento de uma criança nesta comunidade. Os vizinhos todos denunciaram que essa criança não faz parte dessa região. Por isso a polícia está investigando, porque há uma suspeita de que essa criança teria sido sequestrada para ser utilizada em rituais de magia negra, de feitiçaria. Então a polícia está perguntando em cada lugarzinho para descobrir onde é essa casa. Eles não podem conversar com a gente, eles não têm autorização para isso, eles só estão avisando a gente que a casa é para cá. E como a gente pode ver, é uma região muito pobre, muito. Os policiais entram por uma viela e chegam até uma casa. O chefe da polícia diz que eles precisam entrar. Eles disseram que estão procurando uma criança para ele. Dentro da casa, uma mulher está com uma criança no colo. Os agentes desconfiam que o menino não é filho do casal. Ela e o homem ouvem que deverão ir até a delegacia e não discutem. Nossa equipe acompanha a saída do grupo. O menino vai agarrado ao homem. Como saber se ele é filho do casal? Ou se foi raptado para mais um ritual de bruxaria? Os agentes não autorizam que nossa equipe vá à delegacia e deixam no ar muitas dúvidas. Será que a criança está mesmo em perigo? Ou trata-se apenas de uma operação para criar uma imagem positiva da polícia? Ao amanhecer, deixamos Kampala em busca de respostas. Seguimos na direção contrária da população que acordou cedo para trabalhar. A gente percebe aqui que tem uma população muito grande de crianças. Cada esquina, cada parte da cidade você percebe as crianças às margens das ruas de terra, do asfalto, é o tempo todo. As casas simples que a gente pode ver, muito simples, de barro, muito pouco asfalto por aqui. Chegamos à casa de uma mulher que faz rituais de feitiçaria. Na entrada, uma placa oferece vários serviços, entre eles astrologia e tratamento à base de ervas. Dentro da casa, a mulher atende um homem que está com problemas financeiros. Ela fala um dialeto muito antigo da região. Ela usa vários objetos e até animais. Uma cerimônia que dura mais de 1 hora. A galinha é parte importante do ritual. Agora a mulher atende outro cliente. Ela passa uma substância no nariz dele. O homem deita e logo começa a tremer. A galinha vai ser sacrificada agora. O sangue é passado nas mãos, na cabeça e nos pés da pessoa. Ele pediu prosperidade, ele pediu dinheiro, ele pediu poder. Por isso o sacrifício da galinha. Mas em muitos casos acontece o sacrifício de crianças. Então a gente nem imagina, nem quer imaginar como é que tudo isso funciona. Mas ele vai sair daqui com o pedido feito e a promessa da bruxa e ele vai alcançar o sucesso. Antes de partir, eu pergunto se a mulher é curandeira ou bruxa. Ela responde em dialeto que não há diferença entre curandeirismo e bruxaria ou feitiçaria. E explica que usa os rituais para entrar em contato com os espíritos e, por meio deles, ajudar os clientes. E o que ela acha do sacrifício de crianças?
Ela está dizendo que nunca fez sacrifício com crianças. Isso aí acontece em Kampala, que é a capital, mas aqui isso não acontece. Será mesmo que as crianças que vivem longe da capital estão livres do perigo? Uganda já foi uma colônia inglesa. Depois que se tornou independente, em 1962, o país enfrentou várias crises políticas e conflitos sangrentos pelo poder. Neste filme, que ganhou o Oscar de melhor ator, Forest Whitaker interpreta o ditador Idi Amin Dada, que governou Uganda por quase uma década. Uganda ama Amin. O período ficou marcado pela violência do regime contra os opositores. Um regime ditatorial em que, estima-se, morreram entre 300 e 500 mil pessoas assassinadas. This is the guy, Joseph Kony. Em 2012, Uganda voltou ao noticiário internacional por causa deste vídeo, um dos mais vistos até hoje na história da internet. Trata-se de uma campanha feita por uma ONG americana para denunciar os crimes praticados por este homem. Joseph Kony, líder de um exército clandestino em Uganda. Kony é acusado de raptar crianças e adolescentes para atuar como guerrilheiros. Mas a campanha levantou várias suspeitas. Qual o destino do dinheiro arrecadado via internet? A pressão internacional levou a União de Nações Africanas a formar uma tropa de 5.000 soldados de Uganda e países vizinhos para caçar Kony. Mas o fato é que a juventude do país enfrenta hoje uma outra ameaça, cada vez mais crescente e mais perigosa. Nossa viagem prossegue por estradas de terra no interior de Uganda, regiões que parecem desertas, mas que concentram 8 de cada 10 habitantes do país. Muitos casos de sacrifício infantil foram registrados em locais como esses, vilarejos marcados pela pobreza e pelo isolamento. Estamos chegando nesse vilarejo aqui a mais ou menos 30 minutos do centro de Soroti para conhecer a história do menino Francis, de apenas 4 anos de idade, que é mais uma vítima desses crimes contra a humanidade. Francis, 4 anos, morto. Crianças, provavelmente irmãos do Francis. Hello. Esse aqui é o avô. Hello. Nice to meet you. Francis brincava sozinho no momento em que desapareceu. Quando a família sentiu falta dele, já era tarde. O corpo foi encontrado à noite num matagal, sem a arcada dentária e com os braços quebrados. O assassino ainda retirou alguns órgãos do corpo do menino. Todos aqui acreditam que Francis foi vítima de sacrifício. Nesse local eles fizeram o túmulo onde foi enterrado o Francis. Assassinado, morto, em 30 de junho de 2007. Ele não conseguiu fazer 4 anos de idade. Mas quem pode ter cometido tamanha barbárie? Teria sido o próprio feiticeiro ou um matador que agiu sob encomenda? O avô de Francis ainda espera respostas. Ele disse que tinha um suspeito que de onde foi encontrado o corpo do Francis tinham pegadas até uma casa. E nessa casa encontraram um homem, levaram para interrogá-lo, só que, segundo a polícia, não provava nada, só interrogaram e não havia prova suficiente para condená-lo pela morte do pequeno Francis. Gideon, 4 anos, morto. Gideon era um menino saudável. Ele tinha apenas 4 anos quando foi morto e decapitado a poucos metros de casa. O
pai dele, Santos Labeja, é professor. No terreno da família em Soroti, funciona uma escola e a fundação que reúne dados sobre muitos casos de sacrifício infantil em Uganda. Parem de sacrificar crianças agora. É uma fundação que tem o nome do filho dele contra o sacrifício de crianças. Aqui, uma imagem triste, uma criança decapitada. Sacrifice. Walking here. Santos nos leva até o local onde o filho foi raptado. Porque o assassino estava bem aqui. E o filho dele veio vindo de lá. The killer was seated here. Santos conta que um rapaz estranho convenceu o menino a ir com ele até uma casa não muito longe dali. Opened up the card. Lá, o rapaz decapitou o Gideon e tentou retirar a arcada dentária dele, mas não teve tempo. Os vizinhos que saíram em busca do menino tentaram linchar o assassino, mas ele foi salvo pela polícia. A mãe de Gideon diz que a dor da família só piorou quando a identidade do criminoso foi revelada. Ele é filho de um oficial militar. Segundo ela, o rapaz fugiu da cadeia e nunca mais foi visto. Para a família, ficou a sensação de impunidade e injustiça. A energia que essa casa traz é de muita tristeza. E que, pelo jeito, não vai acabar nunca. Santos conseguiu transformar o sofrimento em força. Ele pesquisou e catalogou ataques contra crianças e adolescentes desde 2006, o ano da morte de Gideon. Foram 94 casos e pouquíssimos sobreviventes. Os registros da Fundação Gideon trazem dados assustadores. Vários ataques tiveram a participação de parentes das vítimas, até mesmo dos próprios pais. William, 11 meses, sobrevivente. Esta mulher afirma que o filho de 11 meses foi raptado por um tio. Ela diz que conseguiu salvar o bebê quando o homem começava a cortar a garganta da criança. Mas o que explica o uso macabro de sangue e órgãos humanos em rituais de bruxaria? Para o professor que teve o filho de 4 anos assassinado, a explicação pode estar numa pesquisa que revelou que 2 em cada 10 ugandenses acreditam em feitiçaria. Os bruxos incentivam a crença e aproveitam para ganhar dinheiro. Eles convencem os clientes de que o sacrifício de meninos e meninas traz sucesso, poder e riqueza. Muitos habitantes de Kampala acreditam que um prédio comercial construído sobre a cabeça de uma criança é garantia de bons negócios. Na lista de crimes levantados por Santos Labeja, há o relato assombroso de uma criança enterrada viva na fundação de um prédio. Os responsáveis pela obra nunca foram punidos. Hoje vamos nos encontrar, depois de muita insistência, com um dos bruxos mais conhecidos do país, Jumba Gyanesawa. Ele também é conhecido como bruxo Djadja. Segundo ele, aqui fica o templo da feitiçaria de Uganda. Um assessor do bruxo nos orienta a lavar as mãos e a cabeça para nos livrar das impurezas. Só então temos acesso ao jardim e ao altar, onde as pessoas revelam seus problemas antes de ter contato com o bruxo. Ebra é esse menino aqui de 11 anos de idade, foi trazido aqui pela mãe. Dizem que ele está com um espírito ruim dentro dele, que pelo que nós entendemos da medicina normal é um ataque epilético. Só que aqui eles não avaliam dessa forma nem a crença da mãe. Para a mãe, o Ebra de 11 anos está com um mau espírito dentro dele. Por isso, ele veio para cá
para tentar se curar. E é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Enquanto esperamos o bruxo, 2 assessores falam sobre ele. On that party, we dressed like that. O cinegrafista deixa a câmera ligada e registra a conversa. Very, very, very powerful. Eles contam que o bruxo é um homem muito poderoso e que esta casa é protegida pelo exército. A mulher explica. Jaja é amigo do presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, o homem que está no poder desde 1986. E a pedido do próprio presidente, o bruxo ajudou na campanha que o reelegeu para mais um período de governo. And help him. And there were sacrifices? O cinegrafista pergunta se essa ajuda incluiu sacrifícios. A mulher responde: Yes. We did everything after. Fizemos tudo o que foi preciso para que o presidente fosse reeleito. Also had to do what we had to. Chegou a hora de conhecer o bruxo mais famoso de Uganda. O homem nos recebe com um sorriso. Bom, Jaja. Nice to meet you. Jaja, dizendo que nós somos muito bem-vindos aqui. A fogueira já foi acesa. Jaja com todos os colares dele, são muitos. Ele vai trocar de roupa agora. São as roupas que podem ser utilizadas aqui dentro, que funcionam durante a feitiçaria que ele faz aqui dentro desse espaço. Durante a sessão, o feiticeiro nos pede para depositar dinheiro junto às oferendas, cerca de R$5 em moeda local. Em seguida, ele entra numa espécie de transe. Agora é a vez do menino Abraham, aquele que a mãe considera possuído por maus espíritos. O menino também tem que entregar dinheiro. E logo é submetido a uma série de situações estranhas. São gestos que poderiam assustar qualquer criança. O bruxo cospe no menino. Mas o mais impressionante vai acontecer fora da cabana. O menino agora está sem roupas e suporta tudo em silêncio. O ritual prossegue com ramos de plantas e raízes. O feiticeiro repete a ação com uma galinha viva. Depois, mata a ave com as mãos. E mais uma vez, cospe no garoto. A sessão caminha para a etapa mais importante, sem a presença do bruxo, o sacrifício de uma cabra. O menino fica frente a frente com o animal. E é forçado a ter o corpo em contato com o bicho. Os assistentes do bruxo matam a cabra com uma faca, uma cena que nós preferimos não mostrar. Mas não há como esconder o que acontece em seguida. O corpo do garoto é coberto com o sangue do animal. Depois, envolvem o corpo dele com uma manta de fibra de árvore e completam o ritual com uma tocha. O que aconteceu com a cabra deixa a gente... Imagina quem faz isso com criança, Jesus.
Qual o significado de todo esse ritual? O feiticeiro concorda em dar entrevista. Ele explica em dialeto que o menino ficou doente porque os pais dele deixaram de cultuar os espíritos dos antepassados. E por que o sacrifício de animais? O bruxo diz que a galinha foi para pedir perdão. E a cabra para amenizar a fúria dos espíritos e afastá-los do menino. Djadia afirma que o garoto não está curado ainda e que os pais dele também devem participar dos rituais para acertar as contas com os espíritos. Mas se os rituais têm sangue de seres vivos, como evitar o sacrifício de seres humanos? No final da conversa, ele mostra um álbum com fotos da campanha em que ajudou a reeleger o presidente de Uganda, mas esclarece que o auxílio foi só com o pedido de votos. Na opinião dos que lutam de forma solitária contra o sacrifício infantil, a reação das autoridades de Uganda está muito longe de atingir resultados. De acordo com relatos publicados em jornais de Kampala, um morador da zona rural chegou a vender o sobrinho por cerca de R$11 mil. Na capital, o corpo de uma criança pode custar bem mais, até R$50 mil. Em todo o país, homens e mulheres fantasiados de bruxos seguem livres para praticar rituais macabros. Feiticeiros ou criminosos? O criador da Fundação Gideon afirma: é preciso chamar a atenção para essa tragédia quase invisível aos olhos da humanidade e evitar que o futuro de meninos como George seja destruído pela ganância de falsos curandeiros. Sorrisos que podem desaparecer num piscar de olhos. Uma mensagem de esperança em nome de milhões de vidas inocentes.